podcast Sinto que lá vem história é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá para todos e todas, estamos aqui em mais um episódio do Sinto que lá vem história, podcast do LIVE, e eu tô aqui com a minha parceira Renata. Eu sou Joana London e ela vai contar um pouco para vocês qual é o tema de hoje. Bom, gente, a gente traz frequentemente o tema da adolescência, né? E por vários vieses, mas quando a gente fala de educação, a gente constantemente esbarra com a questão das regras, das normas e agora com mais força a questão da lei. Então, acho que nada melhor hoje do que a gente trazer essa pauta com seriedade e num âmbito que duas pessoas vão poder dialogar, tanto numa perspectiva mais emocional e de construção da psique, quanto na questão judiciária. Sim, hoje a gente tem a honra de ser duas pessoas que a gente admira muito, uma que tá constante aqui no nosso dia a dia, que é o Caio Lobianco. O Caio é idealizador do LIVE. Quem acompanha a gente já ouviu o Caio aqui, porque ele tá presente em todas as temporadas. Caio tem uma formação em Colômbia, justamente sobre adolescência, então nada melhor do que trazer ele para falar desse tema, né, e desse universo da escola, também a partir dessa perspectiva dos adolescentes. Além disso, ele tem uma pós-graduação em Reggio Emílio, então uma honra enorme ter aqui ele com a gente. Estou olhando aqui para ele com meu olhar de admiradora. E para compor essa mesa, a gente tem uma pessoa que é muito pedida para estar aqui. Acho que é impossível hoje quem é pai e mãe ainda não ter ouvido falar de Vanessa Cavalieri. Vanessa é juíza da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, mas já ficou nacionalmente conhecida porque é também autora do protocolo Eu Te Vejo, que é um projeto, né, de prevenção de violência escolar. Então ela tá no Instagram aí fazendo um serviço público mesmo de trazer esse debate, né, para as redes sociais. Então, enquanto a gente precisa entender ela também como uma referência, e além de ser mãe livre, então a gente, além de tudo, tem esse vínculo familiar, assim, com a Vanessa. Então a gente tá muito feliz. Bem-vindo, Caio. Bem-vinda, Vanessa. Bem-vindos. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Muita gente já conheceu um pouco essa história da adolescência do Caio, então a gente vai poupar ele de se expor mais um pouco dessa fase que às vezes é um pouco constrangedora. Mas eu queria, acho que a gente sempre começa um pouco desse lugar de resgatar um pouco, e eu acho que também é interessante a gente fazer isso, porque quando a gente resgata a nossa adolescência, a gente fala da adolescência de um outro lugar também, né? Então, Vanessa, conta um pouco pra gente quem era a Vanessa adolescente, como é que ela se comportava. Então, eu era uma adolescente, assim, super madura pra minha idade, muito comportada, assim. Acho que eu tenho uma história familiar que me levou a isso, né? Assim, meu pai abandonou a família, meus pais se separaram quando eu era muito pequena, quando eu tinha 3 anos, e ele, a partir da separação, se tornou completamente ausente. Eu não convivi com meu pai a infância e a adolescência. Mas o fato é assim, que com 14 anos eu cuidava de mim e dela, né? Então eu amadureci muito. E eu também eu tinha dificuldade de socializar na escola, assim. Eu não me encontrava ali, não sentia que eu pertencia. Eu acho que hoje, olhando pra trás, com tudo que a gente sabe, né, sobre o que é bullying, o que é violência escolar, eu acho que talvez tinha sofrido algum tipo de bullying, esse bullying que as meninas fazem muito de exclusão, né, de isolamento. Mas eu tinha uma amiga do prédio que me salvou. Então, assim, eu acho que graças a Deus, lá nos anos 90, quando eu era adolescente, não existiam redes sociais. Então, o sofrimento que acontecia na escola ficava dentro da escola. Então, era horrível. Assim, não tenho nenhuma saudade. Inclusive, é uma pergunta que eu sempre faço. Eu tenho um curso, né, do protocolo para educadores, e eu faço uma primeira pergunta quando a gente começa o curso com a turma, que normalmente são professores, coordenadores. Eu pergunto assim: pensa na sua vida na escola. Quando você lembra de quando você era aluno, o que você sente? Você sente saudade ou alívio? A maioria sente saudade, alguns sentem alívio. Eu sinto alívio de não estar mais na escola, de não ser mais estudante. Então, assim, era horrível ir para a escola, porque o ambiente emocionalmente era de muito sofrimento para mim. Mas aí eu chegava em casa, eu almoçava e eu ia pro apartamento da minha amiga do prédio.
E a gente passava a tarde toda fazendo coisas que não existem mais. A gente ficava ouvindo LP do George Michael. A gente ficava jogando buraco. E a gente ficava vendo os clipes na MTV. É isso que eu ia perguntar, se tinha MTV. Tinha MTV, tava começando. Então eu tinha ali uma pausa naquele sofrimento da escola, né? E ela também tinha uma questão familiar muito instável. Então nós salvamos uma outra. O afeto, o amor, que a gente tinha, essa relação de muita verdade, de muita sinceridade, de muita lealdade uma com a outra, fez com que a gente conseguisse passar por essa fase e sobreviver, né? Mas foi uma fase de muito sofrimento, sabe? Assim, de muita angústia, de não saber o que ia ser o futuro. Eu me lembro que, assim, não tenho saudades da adolescência, não, sabe? Não foi um momento feliz pra mim. Ai, que duro. Obrigada por compartilhar, mas acho que você fala de uma coisa importante, até pra gente fazer um contraponto com hoje em dia, que é de um sofrimento silencioso, né? Que talvez a adolescência não fosse discutida como ela está sendo vista hoje em dia. Hoje em dia tem várias séries sobre adolescente, para adolescentes e sobre os adolescentes, né? Tanto é que foi uma febre em todas as redes sociais falar sobre a série de adolescência. A gente vai nas escolas e a grande pauta tem sido essa faixa etária. E aí a minha pergunta, assim, né, pro Caio e pra você também, é assim, por que a adolescência agora tá tão em pauta? Ela tem sido hoje talvez a número 1 em vários aspectos, tanto midiáticos, quanto dentro da escola, quanto na reunião de pais. Então Quanto dos temas ouvidos aqui quando a gente faz Exato. os podcasts, né? Bom, queria agradecer o convite, dizer que eu tô muito honrado de estar com a Vanessa. E só queria começar dizendo que foi interessante você começar falando dessa pergunta que você faz, porque eu normalmente começo falar sobre adolescentes com um adulto perguntando qual é a primeira palavra que vem à cabeça de vocês, adultos, quando vocês pensam na época em que vocês eram adolescentes. E é muito comum você ouvir as pessoas falando de saudade. Só que quando você começa a perguntar um pouco mais, que elas começam a se lembrar das dificuldades que elas enfrentaram. Então acho que é importante a gente colocar isso, porque é claro que alguns adolescentes passam por essa fase com menos ou mais sofrimento, mas a adolescência sempre foi um período difícil. Sempre foi um período conturbado para qualquer pessoa. Só que a gente tende, com o tempo, a ficar com as coisas boas do passado, né? Com a saudade, com aquela coisa do tipo, eu não tinha as preocupações que eu tenho hoje. Até de diminuir um pouco, né? As dificuldades do adolescente, enfim. Então é interessante você fazer essa pergunta no curso. Mas eu acho que a adolescência ela tá muito em pauta hoje porque ela revela um sintoma social. Acho que a adolescência ela escancara o ponto que a gente tá enquanto sociedade, que é um ponto de dificuldade extrema, um ponto de nó, assim, que a gente não sabe para onde ir, né? O Melman, que é um psiquiatra e psicanalista francês que faleceu, acho que há uns 2 anos, ele dizia que a crise da adolescência é uma crise do nosso discurso a respeito dos adolescentes. Então, a crise da adolescência, a dificuldade da adolescência, ela revela uma falência da estrutura simbólica daqueles que estão em volta do adolescente, que somos nós, adultos, né? E é muito interessante, assim, quando eu descobri que a série Adolescência, né, ficou em primeiro lugar, né, no Netflix, como a série mais assistida no mundo inteiro, né, da história, é impressionante. Acho que isso se conecta com a sua pergunta. E eu acho que tem um ponto central dessa série, né, que é o fato daquele menino, ele não ser um menino, assim, que era necessariamente esquizofrênico ou psicótico. Ele era um menino que poderia ser o menino comum, poderia ser o nosso filho, o sobrinho, o vizinho, entendeu? Ele era um menino que se interessava por história, tinha alguns amigos, gostava de jogar, então quer dizer, era como um de nós, né? E eu acho que isso foi um dos fatores, mas eu acho que é isso, acho que a adolescência tá em pauta hoje porque a adolescência escancara problemas que a gente se encontra, que a gente se meteu enquanto sociedade e que a gente tá tendo que enfrentar. E aí eu queria ouvir um pouco a Vanessa, assim, de se nesse seu tempo de experiência na vara da infância e da juventude, se você viu uma mudança histórica também, em quem são esses adolescentes, em quais são as principais questões que aparecem para você, e
o que você identifica aí, de repente o Caio pode, né, olhar também a partir da sua resposta, o que isso também revela sobre esse tempo que a gente está vivendo, né? Eu vou responder o que você me perguntou, mas eu queria, assim, só fazer uma consideração em relação a essa primeira questão, por que a adolescência hoje está tão em voga, minha visão. Se a gente pensar assim, fazer um recorte, vamos supor, de 100 anos, que não é nada em termos de história da humanidade, 100 anos é um piscar de olhos, né? Há 100 anos atrás, nem se reconhecia que existia adolescência, né? Você tinha infância, e ali quando a menina entrava ali na adolescência, né? Quando ela se tornava fértil, ela já era preparada para casar. Então casava com 14, com 16 começava a ter filho. E não se falava sobre adolescência, não se reconhecia a adolescência como uma outra fase do desenvolvimento humano. Isso é muito recente, né? Se começou a entender que a adolescência é uma fase peculiar, diferente da infância e também diferente da fase adulta, há muito pouco tempo. Eu vejo assim, olha, quando eu comecei a trabalhar com adolescentes e quando as minhas filhas começaram a entrar ali na puberdade, eu procurava material para ler, livros, podcasts, pessoas que falavam sobre isso, vídeo no YouTube, quase não tinha. Tinha muita coisa sobre infância. Já estava surgindo o movimento da parentalidade positiva, da criação com apego, nananã. Então tinha muita coisa de criança, assim, de não deixar dormindo no berço sozinho, de como é que introduz de forma gentil a alimentação, como é que desfralda com respeito. Adolescência não se falava. Isso mudou, tá? Então eu acho que tem uma coisa assim, que eu tenho falado muito, que eu acho que a gente precisa, como sociedade, de letramento em adolescência. O que eu estou chamando de letramento em adolescência? A gente precisa ensinar ou se capacitar, os pais, as famílias, as pessoas que lidam com adolescente, educadores, entender o que é adolescência cientificamente. Estudar neurociência e entender o que é o cérebro do adolescente, o que a gente pode esperar, o que não dá para esperar de um adolescente. Porque essa informação, ela vai trazer poder, né? Um poder de lidar melhor com isso e de o adulto se colocar no lugar. O que eu sinto é que as pessoas estão completamente perdidas, as famílias estão perdidas. Não sabem como lidar com o adolescente que bate a porta, que fala eu te odeio, que transgride. E quando a gente entende o que está se passando na cabeça, a gente consegue falar assim, não, peraí, não é pessoal, ele não me odeia de verdade, não preciso aqui dizer eu também te odeio, né, de volta e também bater a porta ou dar um castigo porque falou eu te odeio. Vamos entender o que esse eu te odeio comunica. Então, eu acho que a internet, né, eu faço muitas críticas a muita coisa, mas acho que com todas as coisas ruins e boas, tem trazido informação. E aí, assim, as pessoas que estão perdidas ou que estão tentando acertar, aquelas mães e pais que ali há 20 anos atrás começaram a dizer assim, eu não quero deixar meu filho chorando sozinho no quarto, eu não quero enfiar a papinha ali à força, eu não quero tirar a fralda e deixar ele... sem preparo para isso, mas tem uma outra forma de educar que não seja batendo, puxando a orelha e botando de castigo. São os pais que começaram a chegar na adolescência e falar assim, como que eu posso me conectar com meu filho adolescente? Como que eu posso dar limites de forma respeitosa para esse adolescente? Então as pessoas estão ávidas por informação. E eu tenho sentido isso, assim, eu acho que o protocolo surgiu como uma tentativa de trazer mesmo informação do que eu estava vendo na sala de audiência, e eu vou entrar na resposta a essa última pergunta que você me fez. E eu acho que a demanda é tão grande, assim, a coisa cresceu tanto, o perfil do Instagram, hoje eu tô com mais de 120 mil seguidores, porque havia esse vácuo, né, esse nicho de pessoas querendo essa informação e não recebendo. Assim, hoje a gente tem muitos psicólogos e educadores parentais, e pediatras, e biatras, muitos profissionais de saúde mental e da medicina falando sobre a adolescência, o que eu acho maravilhoso. Eu acho que eu entrei num vácuo porque não tinha ninguém do meio jurídico falando sobre a adolescência, né? Eu não conheço outro juiz ou outro profissional do direito que esteja falando sobre isso, assim, para as famílias. E as pessoas se apropriam dessa informação e a partir daí ficam assim com mais poder mesmo, né? Se empoderam nessa relação com o filho, né? Eu acho que isso que está acontecendo. E aí eu acho que é impossível hoje, em 2025, a gente pensar em sociedade e pensar em juventude, em adolescência, sem pensar na relação das pessoas com as telas, né? Se a gente olha ali estatísticas, por exemplo, de que os adolescentes brasileiros passam em média 7 horas por dia nas redes sociais,
é quase que todo o tempo livre deles acordados, né? Praticamente todo o tempo livre eles estão na tela. Quando não estão estudando, dormindo, comendo, tomando banho, estão nas redes sociais. Então, isso não é circunstancial, isso molda quem eles são, isso molda, inclusive, o futuro da nossa sociedade. E aí isso vem interferindo e vem causando coisas boas e ruins. E aí a gente passa a ter um cenário que a gente nunca teve. Do envolvimento de um perfil de adolescente, que seria o menino da série, né? Aquele adolescente ali que é o boy next door, que podia ser nosso filho, nosso sobrinho, nosso aluno numa escola particular, que tá, para usar aqui parafrasear o Winnicott, numa família suficientemente boa, né? Você não tem ali violências, negligências, nada ali de fora do normal que acontece em qualquer família, né? E que, de repente, se envolve num ato de extrema violência. E eu tenho visto isso acontecer, assim, diariamente. Infelizmente, aquilo não é ficção, né? Agora, quando você tem um menino, assim, que tá numa boa família, que tem pai e mãe presentes, que estuda numa boa escola, que de repente ele tá, assim, sozinho no Discord, numa panela misógina, porque alguém entregou um computador e ninguém olha o que ele tá fazendo. Não é tão difícil, né, assim, você orientar essas famílias e falar assim, olha, vamos entender o que é o Discord, o que é o Roblox, o que é o TikTok, o que é adequado, o que não é adequado. E eu sou defensora de políticas de regulação das redes, das plataformas, eu acho que a gente em breve vai ter a lei, PL 2628 vai ser aprovado, mas existe um lugar que é das famílias, né, e aí é mais fácil. Né? E eu tenho visto esse feedback. Será que tem uma questão de um esvaziamento da autoridade da família? Porque a gente está mais carente, e eu acho que não à toa também as famílias te procuram, as escolas te procuram, como se a lei também pudesse dar uma resposta mais rápida, mais contundente, né? Porque a gente, enquanto adulto, falhou. Então, queria ouvir um pouquinho vocês. A gente estava conversando antes, né, de entrar na salinha, já sabia que ia ter assuntos que iam esbarrar lá. E aí a gente estava falando sobre o seu Instagram, né? E aí você estava falando o quanto que as pessoas querem uma persona, né? E acho que tem a ver um pouco com o que você está falando, né? As famílias querem que o especialista responda. Né? Uma das perguntas que eu mais recebo é, mas como é que eu vou tirar o celular do meu filho? E aí eu falo, isso quem vai ter que me dizer é você. Né? Assim, eu tô falando isso porque é claro que a lei, ela tem a sua importância, né? Assim, quando você torna crime, né, o bullying, você chama atenção para isso, você cria maneiras das escolas criarem campanhas, né? Isso chama atenção para a questão, isso passa a não ser mais uma questão de apenas uma brincadeira, muitas pessoas sofreram com isso, mas de fato indica uma certa falência da educação, né? Assim, no sentido de tudo na educação passa a ter que ser pela via do contrato e pouca coisa pela via do pacto, né? E eu acho que isso as escolas têm percebido muito até na própria relação com a família e a escola, né? Que é muito difícil você encontrar a escola onde você tem as famílias junto com a escola tentando resolver. Você tem, muitas vezes, as famílias policiando a escola e sempre, né, numa certa ameaça, né? Vou tirar meu filho, vou processar, Então, eu acho que é uma questão sensível, né? A mesma coisa com os celulares, né? É claro que na situação onde a gente se encontrava, eu acho que ter uma lei que proíbe os celulares nas escolas é fundamental. A gente estava numa situação que era uma situação enfim, onde o recreio já não era mais recreio, com uma questão de vício. A gente não pode parar aí, porque senão depois, quando acaba a escola, volta para casa, qual que é a relação desse adolescente ou dessa criança com o celular? Então, eu acho que o ponto todo é esse. Acho que indica, sim, uma falência da cultura, da função da escola, e é muito importante a gente pensar, bom, tem a lei anti-bullying, mas o que a gente vai fazer em termos educativos, em termos de projeto político-pedagógico da escola para lidar com essa questão? Eu concordo com tudo que o Caio falou e eu queria acrescentar, assim, duas coisas que eu tenho notado muito. A primeira em relação à autoridade, especificamente, eu acredito sim que a gente vive um momento de crise de autoridade na família, né, na parentalidade, assim. Eu tenho falado, uma expressão que eu sei que algumas pessoas ficam incomodadas, mas eu tenho falado de uma parentalidade disfuncional. E aí, o que seria disfuncional, no meu modo de falar?
é aquilo que não consegue cumprir sua função, né? E a função do pai e da mãe na família, ou, enfim, dos adultos cuidadores, quando os filhos são crianças e adolescentes, serem os adultos mesmo, né? Serem os adultos da família, fazerem o trabalho dos adultos. Serem o cérebro maduro, darem limite, darem contorno, ajudarem a corregular, fazerem aquilo que a criança e o adolescente não dão conta de fazer sozinhos. E aí eu acho que justamente porque a gente veio lá de uma geração, lá nos anos 80, 80 para trás, né? Gerações que foram educadas por famílias muito autoritárias, com muita violência, que as pessoas quiseram se afastar desse modelo autoritário e violento porque perceberam que isso não é legal e que não dá bom, né? Não leva ninguém para um lugar bom. E que migraram para o outro extremo. Então a gente tem hoje pessoas que acabam adotando um modelo mais permissivo, muito permissivo e muito em que falar em autoridade ou em exercer poder é quase um palavrão, sabe? Assim, é feio. É feio você dizer que você tem uma relação de poder, que tem uma relação hierarquizada dentro da família. E tem que ter, né? Alguém tem que estar ali no comando da família, guiando, liderando, né? E aí, quando isso tem crise em casa, isso vai se refletir na escola, né? Porque o professor também é uma figura de autoridade. E aí, se aquele aluno, que é filho, dentro de casa não entendeu o que é um modelo de autoridade funcional, com respeito, ele também não vai respeitar essa autoridade dentro da escola, né? E a gente tem essa crise dentro da relação, como o Caio falou, escola-família. Porque antigamente, quando eu era criança, se eu chegasse em casa choramingando que tirei uma nota baixa em matemática, minha mãe ia falar: minha filha, estuda mais. Estudou pouco, tira uma nota melhor da próxima vez. A própria autoridade da escola não é reconhecida pelas famílias. Exatamente. Né? Isso eu acho que é uma questão. Outra questão é que algo interessante que tem acontecido que talvez vocês não percebam, mas eu percebo, que é essa judicialização do conflito escolar com uma finalidade por parte das escolas e das famílias, que é a punição. Então, assim, acontece o conflito. Eu acho que a gente hoje tem um arcabouço legal no Brasil que também como é que eu vou dizer assim? Ele ao mesmo tempo que ele cria para a escola obrigações de notificações compulsórias, de encaminhar aquilo que está acontecendo naquelas situações para os órgãos como o Conselho Tutelar, Ministério Público, etc., ele também responsabiliza as escolas acabam ficando com muito medo de não fazer nada e ser processada e acontecer um problema e tal. E aí a escola então tem esse espaço de encaminhar isso para a justiça. E a escola encaminha, objetivando que chegue na vara da infância, onde eu trabalho, por exemplo, e aquele aluno que cometeu aquele comportamento, aquela transgressão inadequada, seja punido. Só que, o que acontece, assim, posso falar da minha vara, mas não é só na minha vara que acontece isso. Isso acontece em muitas cidades do Brasil. Os juízes têm tido cada vez mais um olhar restaurativo para o conflito, principalmente o conflito escolar, o conflito entre adolescentes. Então, quando chega na vara, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que eu sou a única juíza com essa competência, eu posso falar que, assim, quase 100% dos casos que envolvem conflito escolar, ou seja, ato infracional, um crime, né, entre aspas, porque adolescente não comete crime, comete ato infracional, que seja cometido num contexto de conflito escolar, a gente manda para a justiça restaurativa. Aonde aquele caso, aquelas pessoas envolvidas e famílias, professores e tal, vão ser convidados a participar de um círculo, de um processo circular, em que eles vão poder falar sobre o que aconteceu, sobre as necessidades não atendidas, sobre o que eles acham que foi quebrado, quais são as reparações possíveis. E o que acontece? A escola deveria bater palmas pra gente, mas os diretores ficam bravos. Como assim esse aluno vai ser... Vocês vão escutar a versão dele em vez de punir? Vocês vão... No final, ele vai receber alguma coisa daqui, né? Quando, na verdade, isso deveria acontecer dentro da escola. Receber um cuidado é um prêmio, né? Não, e que usar o conflito como um mecanismo de aprendizagem é ruim, né? Exato. Quando, na verdade, isso deveria ser o primeiro caminho que a escola adota. Mas a escola nem tenta, na maioria das vezes, mediar esse conflito ou usar o conflito como uma oportunidade de aprendizagem para todo mundo que está envolvido nele. Quando você fala... Voltando nessa questão da autoridade, eu queria que o Caio comentasse um pouco sobre isso, porque eu sei que muitas vezes quando você tá na frente das escolas e a gente conversa muito com família, e até te ouvir também se isso aparece pra você, Vanessa, aparece muito essa questão das famílias tentando entender se o lugar dela, qual é o lugar delas hoje, né? E
a contrapartida de ser autoridade é achar que tem que ser amigo dos filhos, né? E eu queria te ouvir um pouco, assim, o que você tem ouvido das famílias nesse sentido, né? Deles quererem se colocar nesse lugar de amigo, e se esse é o lugar que a gente deveria estar apostando nessas relações familiares, principalmente quando a gente fala de adolescente. Eu não sei se o que falta é autoridade ou se o que falta é a gente assumir o nosso papel, né? De assumir a nossa responsabilidade de lidar com esse adolescente, de lidar com o filho, né? E é uma questão muito complexa porque o que a gente escuta direto, assim, conversando com famílias eu só quero que meu filho seja feliz. Né? E aí até a gente criou, né, essa fala, eu criei essa fala no livro, que é quanto custa a felicidade dos nossos filhos. Porque eu acho que essa posição do adulto de querer agradar é muito complicada. Muitas vezes a gente vê, assim, nessa relação do adulto com o jovem, que é a partir do interdito, é a partir do limite, é a partir de um não que esse jovem passa a desejar, que esse jovem toma rumo, que esse jovem consegue se apegar a alguma ideia, enfim. Então, é fundamental, assim, que a gente repense essa noção de autoridade, que não é só também se colocar ali para dizer não e para estabelecer limites. A gente tem que pensar que a autoridade é essa, porque é uma autoridade dividida, assim, dividida no sentido de alguém que diz não, que coloca limites, mas que também erra, que também volta atrás, que também pede desculpas, que também tá disposto a virar para esse adolescente e falar, eu não tenho a resposta, vamos descobrir junto. Que pode ser flexível, que né? pode ser flexível. Então, não é qualquer autoridade, sabe? É uma autoridade, é uma pessoa que se coloca num lugar real. E isso é fundamental para o adolescente. Porque uma das questões principais que faz o adolescente não querer saber nada do adulto é o adulto continuar se colocando nessa posição de eu tenho todas as respostas e eu sei tudo que é melhor para você. O adolescente, ele entende que a gente também tem as nossas falhas. Que a gente fala pra não sair do celular, mas a gente tá no celular o tempo inteiro. Que a gente fala que não pode gritar, mas eventualmente a gente grita. Então, o adolescente é aquele que descobre essas nossas incoerências, essas nossas falhas. E a gente é um momento importante pra gente se atualizar na relação com esse adolescente e também se colocar, eu realmente tenho essas falhas. Descobrir que é possível passar pelos conflitos, né? É possível passar por angústias, né? Que a gente não desfalece diante disso. Acho que tem uma relação do adulto com o adolescente, que o adolescente é aquele bicho estranho, né? Vira até uma coisa meio safari, assim. Olha, o que comem, do que vivem, né? Por que eles são tão estranhos? Por que é o aborrecente, né? E assim, o ser humano é conflituoso. Só que eu acho que a gente tem dificuldade de sustentar esse conflito. E se eu quero que o meu filho seja feliz, né? Eu tenho que entender que essa felicidade, ela inclui mal-estar, ela inclui conflito, ela inclui frustração, né? Exato. Não existe essa ideia dessa felicidade que não inclui esse mal-estar, essa angústia, esse sofrimento, ela é isso que é prejudicial, assim. Perfeito. E aí, acho que um contraponto do que você está falando, né, Caio, do ideal ser a felicidade, na verdade, o que os adolescentes estão vivendo hoje é 8 ou 80. Ou você precisa ser extremamente feliz e bem-sucedido, ou o próprio mal-estar virou um lugar de status para os adolescentes. Então, eu vou performar a minha anorexia e vou mostrar o quanto eu sofro. Aquilo virou uma coisa romântica de ganhar identidade. Queria entender até, assim, como é que vocês veem isso e como chega isso para você, Vanessa, desses grupos que se formam, né? Então, assim, queria entender aí como é que tá chegando isso para vocês. Olha, eu tento entender esse fenômeno do aumento dessa violência extrema entre adolescentes desde 2019. 2019 foi um ano muito difícil. Em termos de segurança pública e ataques em escola, porque era o ano em que o atentado de Columbine fazia 20 anos, completava 20 anos, e havia naquele momento um movimento mundial, só que era na Deep Web, em que se combinavam massacres em escolas no mês de abril de 2019 como um tributo a Columbine. Aqui, pra vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro,
no primeiro semestre de 2019, a gente teve 70 ataques em escolas. Só que naquele momento, isso não foi divulgado, né? E era na Deep Web, então era mais difícil acontecer. Bem mais difícil, né? Mas eu comecei a receber casos. Na verdade, em 2018 recebi o primeiro, em 2019 recebi muitos casos. E eu comecei a tentar entender, assim. Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de... Vocês devem ter percebido, assim, pelas coisas que eu falo. Apesar de eu ser formada em Direito, assim, eu ainda vou fazer faculdade de Psicologia em algum momento da minha vida. Talvez quando minhas filhas já não forem mais adolescentes. Mas eu adoro estudar, sabe? A subjetividade do ser humano e tentar entender os motivos. E eu comecei a tentar entender e a fazer perguntas e a tentar desenhar ali alguma coisa que trouxesse um pouco de concretude, de entendimento para o que estava acontecendo. E depois de um tempo, assim, depois de muitas centenas de casos, muitas dezenas de casos de ataques em escola, ou planejados e frustrados porque a polícia foi rápida, ou efetivamente colocados em prática, o que eu vi foi que havia uma trajetória comum em todos os casos. Todos os meninos, e 2 meninas, porque a gente só teve um caso com 2 meninas, quase todos são só meninos, mas todos eles tinham passado pela mesma história, na escola e na família. É uma história de falta de pertencimento, falta de boas relações desde o Fundamental 1, crianças que ficam sozinhas na escola, que não têm amigos. Cara, e assim, é muito triste, porque toda escola tem esse aluno. Quando eu vou para a escola, falo sobre isso com educadores, com professores, quando tem, assim, inspetor, faxineiro, uma merendeira na plateia, eu vejo as carinhas, assim, eles fazendo que sim, eles sabem quem são esses alunos, em cada escola. E eles ficam sozinhos e ninguém vê. Daí eles vão pro Fundo 2, entram na adolescência, começam a sofrer bullying, ficam isolados, ninguém vê. Dentro de casa, a família não vê. Ninguém percebe, os sinais estão todos lá, ninguém vê. Eu tive caso de uma menina que estava toda cortada, se automutilando, há 4 anos. A mãe nunca percebeu. A mãe soube quando a polícia entrou para pegar ela, porque ela já estava numa comunidade aliciando outras meninas, e aí a mãe viu que ela estava cortada. Então, assim, como é que você fica com a sua filha 4 anos toda cortada dentro de casa e não percebe? Sabe, assim, eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, a gente não pode culpabilizar as famílias, a família tá sobrecarregada, a mãe solo e blá blá blá, não tem rede de apoio. E ok, eu sei disso. Mas assim, não tem um lugar que a gente também não pode tirar, assim, o lugar de olhar, né, o olhar da família tá atenta, porque assim, eu sou assim, totalmente convencida de que a coisa mais importante do ser humano, na vida do ser humano, é ter bons relacionamentos, é ter conexão. Sabe, assim, sem conexão com outro ser humano, sem relações humanas de boa qualidade, a gente não tem como não adoecer. E aí esses meninos que estão doentes, porque eles não têm nenhuma relação de boa qualidade, não tem um amigo, não tem uma amiga do prédio para onde eles vão ouvir o LP do George Michael, sabe? Eles vão para um lugar onde eles finalmente são vistos. Só que é um lugar virtual, é um lugar dentro do quarto. Então, isso favorece essa invisibilidade, porque a família fala assim, ele tá quietinho lá no quarto, meu filho é ótimo, meu filho não usa drogas, Tá meu filho não íntegro se envolve fisicamente, né? não se envolve em coisa errada, ele só fica lá no quarto conversando com os amigos dele, jogando no computador. Então a família acaba se acomodando nesse lugar de invisibilidade. Porque se o filho tá indo todo dia pra rua e volta de madrugada com cara de quem usou drogas, a família vai falar, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Mas ele tá lá dentro do quarto, quietinho, não abre a boca. E aí lá ele é visto, e aí lá ele é valorizado. E lá começa a se falar sobre o que ele passou, porque todos eles têm essas histórias em comum. E aí começam a traçar esse plano do que a gente vai fazer, então, com quem merece ser punido pelo que fizeram nós passarmos, pelo sofrimento que a gente foi submetido. Daí vem essa coisa da violência, vem a misoginia, porque tem uma resposta assim, por que eu sou rejeitado? Por que eu não tenho uma namorada? Por que nenhuma menina quer sair comigo? Porque eu sou pobre, porque eu não tenho dinheiro, porque as mulheres são interesseiras, porque elas só querem sair com os homens que são sarados, que tem carro, que não sei o quê. E aí isso fortalece esse discurso red pill, e aí Meu sofrimento tem uma causa, né? Ele tem mais do que uma causa, ele tem um causador também, né? Exato, ele tem uma causa e ele tem alguém que eu consigo, aquela coisa da persona, né? Eu sei que
como que eu acabo com o meu sofrimento? Eu acabo com o meu Exato. sofrimento matando a pessoa que... Eles falam muito assim, quem merece morrer. Essa frase, essa palavra assim, merece, o merecedor, ou eu não vou matar nenhum inocente, eu só vou matar o culpado, então vai morrer inocente também. Tem essa divisão na cabeça deles, quem é o inocente, quem é o culpado. Então quem faz bullying é culpado. Quem era legal, quem, tipo, ajudava. Às vezes tem assim, a única menina que conversava comigo. Essa eu não... Às vezes é muito frequente, sabe o quê? A gente descobre que vai ter ataque porque eles avisam essa pessoa que é inocente. Fala assim, não vai pra escola dia tal. Mas por quê? Não vai na escola dia tal, porque é melhor você não ir. E aí essa pessoa avisa, né? Esse aluno fala, olha, eu acho que ele vai fazer alguma coisa nesse dia. Isso é muito frequente. Né? Então, assim, foi aí nesse momento que eu falei assim, gente, eu não quero ficar aqui no final dessa cadeia aí, desse ciclo perverso, Esperando, só né? pegando esse menino e botando na cadeia. Vamos fazer alguma coisa lá no início? Deixa eu falar com as escolas o que está acontecendo, deixa eu falar com as famílias o que está acontecendo, vamos tentar fazer uma intervenção ali no início, quando tem um menino que ninguém quer ele no trabalho de grupo de história, que dá para o professor de história pensar numa estratégia para incluir, que dá para o professor de educação física montar o time de uma outra forma, de forma que ele não fique sempre excluído, né? E foi assim que a gente começou o trabalho. Isso acontece efetivamente, assim, eles trazem essa bagagem emocional do sofrimento, ou nessas comunidades já parte para o lugar da ação, do que eu vou fazer para revidar aquilo que eu sofri? Tipo, tem o espaço anterior de desabafar, eu fiquei curiosa mesmo, assim, porque me parece que é isso, né? A gente fala muito da palavra como um recurso, para lidar com a saúde mental, né? Assim, então, eu fiquei curiosa para entender se existe essa dinâmica de falar sobre o sofrimento ou a gente já vai direto para o lugar da violência, assim. Assim, não é um consultório terapêutico, Claro, né? claro. Assim, existe, mas não desse jeito, né? Assim, essa fala elaborada, assim, eu escuto eles na audiência. Então, assim, quando eles vêm, porque quando eles são presos e vêm para audiência, são apreendidos e vêm para audiência, e aí é um tempo deles contarem a história toda. É um tempo, assim, que o adolescente aterriza, assim. O adolescente tem aqueles pensamentos mágicos, ele tem aquela sensação de onipotência, mas chega uma hora, quando ele recebe o limite duro, né? Quando ele toma uma suspensão na escola, quando ele é expulso, quando ele fica num castigo lá, sem poder sair, ele dá uma aterrissada e percebe assim, putz, agora eu vou ter que arcar com as consequências. E a audiência na vara da infância, ela é esse momento. É uma janela ali que a gente consegue dialogar e conversar e trazer ele um pouco para olha o que você fez e agora como é que a gente vai lidar com isso. Se todas as figuras de autoridade na vida daquele jovem não conseguiram se colocar nesse lugar de autoridade, ali não dá mais para escapar, ele tá na frente de uma juíza. Quando é comigo, tem a história mais elaborada. Quando entra nos grupos, eles têm essa fala, né? Mas é aquela fala de chat. Então, assim, é uma fala do chat, é uma fala do... Aí toca no assunto do bullying, aquele jeito do adolescente falar, um monte de emoji e tal. Mas eles falam com muita raiva, né? Com muita não, porque eu achei um vontade perfil só, né? Eu acho que quando a Vanessa também fala sobre esse encontro, principalmente presencial, a gente tem o privilégio do outro nos questionar, né? Quando a gente se encontra com o diferente, acho que é talvez um gancho até para o Caio falar um pouco do LIVE, da nossa estratégia de trabalho também pela escuta, é porque quando a gente fala, a gente não só se escuta, mas o outro vai falar, será mesmo? Né? E aí o outro vai falar de uma outra perspectiva. Acho que nesses grupos tem o trabalho do algoritmo que faz muito bem feito, né? Porque ele se propõe, você só vai ouvir a mesma história, né? E quando a gente vê histórias diferentes, a gente é capaz de se deslocar da nossa lógica, né? Que eu acho que é um pouco isso que acontece. Mesmo eles falando da história deles, é como se eles ouvissem um eco de si com outros meninos, né? E uma coisa que você falou é que a gente falou de violências que são violências a instituições, às pessoas e violências autoviolências, né? E todas elas partindo de uma história muitas vezes muito dura, né? E de isolamento e tudo mais. E aí, justamente, o seu trabalho no protocolo foi muito trabalhar com a prevenção, né? Então, chegar lá antes de chegar, né, assim, antes do caso ter passado ao ato, assim. E aí, queria ouvir um pouco o Caio nesse sentido também, porque, óbvio, a gente já conhece um pouco dessa história do LIVE, né? Mas te ouvir enquanto idealizador do projeto, se também partiu
essa ideia do livro existir também partiu de um investimento na prevenção dessas violências. Então, se você puder contar um pouco aí. Eu acho que a história do Liv, ela só dá para ser contada quando a gente pensa nos momentos onde a gente parou para escutar os próprios alunos e os próprios adolescentes, né? As próprias crianças. Então, o Liv, quando ele foi criado há 10 anos atrás, ele mudou muito até o que ele é hoje, né? E ele mudou porque um dos grandes pontos essenciais, assim, de quando a gente criou esse programa, é que teria que ser um currículo que escuta os alunos e o que eles têm a dizer. Então, aos poucos, a gente foi saindo, né, de uma posição que era o que é melhor para os adolescentes e para as crianças, para os jovens, pro o que eles estão sentindo falta, né? Tem acho que até já falei aqui em outro episódio, mas o Jean-Marie Forget, que é um psicanalista francês, ele diz assim, é como se a gente só levasse o adolescente a sério a partir do momento em que ele coloca a sua própria vida em jogo, né? Que é aquela coisa, né? Quando a adolescente se corta no banheiro, todo mundo para perguntar para ela o porquê que você fez isso, né? E acho que a pergunta que a gente tem que se fazer, e é uma coisa que a gente sempre fez no Live, é que outras maneiras a gente tem de escutar esse adolescente, esse jovem, para que ele não precise fazer uso da violência para se inscrever na história, né? Então, assim, eu acho que a história do Liv, eu acho que o Liv foi criado, obviamente, tem uma função de prevenção, mas principalmente tem uma função de apostar na palavra, no sentido de que o que a gente vive hoje, ela é uma falência da possibilidade da fala, né? Esse adolescente, ele parte para a violência quando ele não consegue mais encontrar meios de colocar aquele sofrimento, né? Então, assim, qual que é o papel do Liv? O papel do Liv é apostar na palavra e apostar nesse espaço onde aquele sofrimento, aquele mal-estar, ele pode ser dito, né? Ele tem um lugar, ele pode ser escutado, e a partir dessa escuta, a partir dessa fala, coisas acontecem. Então, acho que é isso, assim, acho que a função do Liv, apesar de ter obviamente, consequências de prevenção, acho que sempre foi principalmente um lugar onde a gente manteve a possibilidade de que os conflitos, os sofrimentos, o mal-estar, e não só isso, mas as felicidades, as coisas que acontecem na vida possam ser ditas, colocadas, trocadas, dialogadas, celebradas, né? Então, acho que essa sempre foi a função. E, Vanessa, a gente tem uma pergunta que a gente tem muita dificuldade de adentrar, que, assim, não é um tema fácil para falar com as famílias, e também é um terreno delicado para a gente abordar nas escolas. As escolas têm uma dificuldade de falar sobre isso, porque ou vai falar para os alunos: não faça, é proibido, esse é o terror, mas que ao mesmo tempo é onde está despertando muita curiosidade nos adolescentes, que são a questão de álcool e drogas, né? Outro dia eu fui convidada para falar numa escola, e já com alunos de 8º ano usando vape, porque tem uma coisa da performance e tudo mais, e já provando álcool. Então eu queria entender você como, tanto no lugar, né, de uma pessoa de autoridade na lei, mas também como mãe, como a gente aborda um pouco esse assunto, porque é um assunto que vai despertar curiosidade no adolescente, um incentiva o outro, e falar sobre isso como adulto, às vezes desperta ainda mais curiosidade, né? Ou quando a gente fala, é a psicologia reversa, né? Você fala assim, não usa aí que a criança vai querer usar, aí que o adolescente vai querer usar. Como abordar esse assunto? Primeiro que é óbvio que tem que falar. Eu acho que tem que falar, não dá para não falar. Inclusive, quando eu faço palestras para alunos também, né? Fundo 2 e médio. E um tema que eu abordo na palestra é o uso vape e do álcool. E aí eu mostro a questão da legalidade, na verdade da ilegalidade, né? Venda de vape é proibida no Brasil, fornecimento de álcool para menor de idade é crime.
E aí eu falo também dos outros problemas. Então, quando eu falo do vape, eu mostro um monte de notícias de adolescentes que morreram por causa do uso do vape. Então, assim, eu vou falando sobre isso, e aí eu falo uma frase assim, que é de propósito, pra chocar, mas eu falo porque eu acredito nisso mesmo. Eu falo assim, olha, eu acho que daqui a uns 5 anos vocês aqui que estão me ouvindo, alguns de vocês vão estar indo no enterro de amigos de vocês por causa do vape. Aí todo mundo, ai, que horror, Vanessa, credo. Gente, mas não tem como ser diferente. Olha quanta gente tá morrendo por causa do vape, né? O vape mata muito rápido, ele mata em 2, 3 anos os adolescentes que estão usando o vape. Então, acho que tem que falar das consequências, né? E assim, os adolescentes, 8º ano não, estão usando o vape a partir do 6º. Meu Deus. É muito cedo. E assim, a grande maioria tá usando. O que eu acho em relação especialmente ao álcool, que é a droga que os adolescentes mais usam, junto com o vape, e que normalmente há uma permissividade maior das famílias, né? Muitas vezes eu vejo muita gente dizendo assim, olha, uma frase que eu vejo muito frequentemente família falando. Não, eu prefiro que ele beba em casa, porque aí eu vou ensinar a beber, e aí se passar mal eu tô em casa e tal. Eu acho que tem 3 problemas nessa frase, tá? O primeiro problema que eu acho, nessa frase não, nessa atitude, né? Primeiro, que a gente sabe que a adolescência é uma fase que vai ter transgressão e que precisa ter transgressão. E que a transgressão da adolescência, ela não é só normal, ela é boa que aconteça, né? É bom que aconteça, faz parte da construção dessa identidade. Só que para ter transgressão, é preciso ter uma regra para ser quebrada. Né? Então, se beber é permitido, beber não é transgressão. Então, quando você fala assim, meu filho pode beber, eu deixo ele tomar uma cervejinha aqui no churrasco, ou eu deixo ter ice quando faz a resenha, o seu filho não está transgredindo quando ele está bebendo, mas ele precisa transgredir. Então, álcool não é transgressão, ele vai transgredir em outro lugar. Ele vai fumar vape, ele vai fumar maconha, ele vai usar balinha, ele vai fazer sexo sem proteção, ele vai dirigir alcoolizado, ele vai fazer alguma coisa porque ele precisa do espaço da transgressão. Então eu acho muito bom deixar essa regra baixa, essa régua baixa, dizendo assim, olha, não pode beber. Aí ela vai lá e bebe uma ice na resenha. Aí você fala, olha, você bebeu e a gente combinou que você não ia beber, então agora tá aqui a consequência. Então você fica lidando ali com transgressão e consequência porque quebrou a regra num lugar mais controlado. Então, essa é a primeira coisa que eu acho. Segunda, quando você fala pro seu filho assim, olha, eu acho que pode beber uma ice, porque você já tem 15 anos, 16, você tá ensinando pra ele o seguinte, tem lei que a gente cumpre e tem lei que a gente não precisa cumprir. Se a gente olha pra lei e fala assim, eu não concordo com essa lei, ou todo mundo descumpre a lei, eu não preciso cumprir. Você tá ensinando isso pro seu filho. E você está ensinando ele isso, que a lei cumpre se quiser. E aí vai ter outras leis na vida que ele talvez não queira cumprir. Tipo, bater na mulher, roubar as coisas da empresa. Porque você educou ele dessa forma. Se eu não concordo com a lei, não precisa cumprir. Como é que você vai querer que seu filho, por exemplo, quando tiver 18 anos, não beba e dirija? Porque é proibido. Não é nem porque é perigoso, mas porque é proibido. Porque se ele parar na lei seca, ele vai perder a carteira. Se você ensinou pra ele que tem lei que não faz muito sentido. E o terceiro problema que eu acho é que quando um adulto permite que o adolescente beba álcool, e eu vejo isso acontecer nas resenhas, assim, deixa ter álcool na resenha, ele passa a ser garantidor da segurança, da integridade física de todos os adolescentes. E aí a gente tem a seguinte situação, muitos casos de estupro de vulnerável nessas resenhas. Meu Deus. O que é um estupro numa situação dessa? Uma relação sexual, entre aspas, consentida, ou seja, não teve uma violência ali física, a pessoa não foi forçada, mas uma das pessoas envolvidas nessa relação, geralmente a menina, está muito alcoolizada. E porque ela está muito alcoolizada, ela não tem condições de consentir. Só que às vezes isso acontece na sua casa, na resenha. A gente tem casos aqui no Rio de Janeiro de adultos, mães da menina que deu a resenha, que foram presos pelo estupro de vulnerável que aconteceu na sua casa. Por quê? Porque a pessoa permitiu que tivesse álcool para os adolescentes. Mas a mãe do outro menino deixa ele beber. Mas a mãe do outro menino não tá na festa, quem tá é você. Então o adulto, mãe ou pai do local onde está sendo consumido álcool pelos adolescentes, fica responsável. Então eu acho que tem essas 3 questões. E aí a gente volta para a questão da autoridade. Eu acho que é menos problemático o adolescente experimentar bebida alcoólica do que os adultos dizerem tudo bem experimentar bebida alcoólica, sabe? Porque aí a gente deixa eles num lugar que não tem contorno e não tem cuidado. Perfeito. Acho que tem a ver também até com a questão do uso das plataformas, né? Existe lei
que fala de uma idade para usar, para ter rede social, né? Existe uma lei que diz algumas coisas sobre a entrada e a possibilidade de fazer algumas coisas nas plataformas, ou jogo de aposta, enfim. E a gente vai liberando isso como se tudo bem. Eu acho que tem um outro ponto que talvez seja interessante incluir, que é explicar por que existe a lei. Você fala assim, você não tem hoje uma capacidade de lidar com seus impulsos, então talvez a compulsão seja muito mais rápida, né? Então a lei não tá ali à toa porque alguém quis, mas porque existe algum tipo de referência que é interessante e que tem que ser para todo mundo, né? A lei não vai ter que ser para uma pessoa só. E ele entender que faz parte de um contexto, eu acho que é fundamental. Eu queria agradecer, porque eu acho que esse é um tema super delicado e acho que tem um monte de coisa para explorar, mas a gente tem uma referência, porque eu acho que a gente precisa, mesmo tendo a lei, a nossa referência ela fica muito falha muitas vezes. Porque assim, que mundo é esse, né? Que mundo é esse para o qual nós estamos preparando nossos filhos em que nada é proibido? Esse mundo não existe, né? O mundo é cheio de proibições. Exato. E a gente precisa conseguir se adequar, né? Até que, nem que seja pra gente dizer assim, olha, isso aqui não faz sentido e eu quero mudar essa regra. Exato. E lutar para que o mundo mude e essa proibição não exista mais. Mas a gente, em algum momento, a gente vai ter que lidar com as contornos e as proibições do mundo. Então, se desde pequeno a gente é criado entendendo que tem lugares onde aquilo é uma norma não negociável, é mais fácil até eles serem felizes porque eles vão sofrer menos. Bom, falando em limites, eu vou precisar dar um limite, um contorno, apesar dos muitos assuntos que a gente poderia colocar nessa roda por uma questão do tempo. Mas, como vocês sabem, a gente finaliza esse episódio sempre trazendo uma pergunta de algum ouvinte, que a ideia normalmente é que vá para outro universo também do que a gente não falou aqui. Então, vamos ver qual foi a pergunta selecionada para hoje. E a gente colabora, dá pitaco. Oi, Rê. Oi, Jô. Tudo bem? Hoje minha pergunta para vocês vai com fundo musical aqui, do meu bebezinho. Mas queria perguntar para vocês dicas de como é que eu crio irmãos que sejam amigos no futuro. E que saibam que um vai poder contar com o outro pelo resto da vida. Mas também, ao mesmo tempo, respeitar os interesses, as individualidades de cada um deles. Vocês me ajudam? Nossa, eu quero aprender também. Essa voz, vocês me ajudam no final, é muito boa, né? Eu lembro de um vídeo da Fernanda Montenegro que ela fala do papel dela como mãe, né? E aí ela fala que quando nasce a segunda filha, ela é tão inexperiente de quanto ela era com a primeira filha. E que a única coisa que ela pode oferecer é a inexperiência dela e a dificuldade dela de não saber o que fazer, né? E descobrir muitas coisas juntas. E assim, é muito difícil ter essa resposta, né? Assim, o que eu acho é que a gente não consegue ter garantia de nada, né? Assim, acho que a gente pode tentar, essa mãe pode tentar o melhor, né? Mas a garantia de que esses irmãos vão ser amigos e de que eles vão estar um pro outro e que eles vão também respeitar a sua individualidade, eu acho que a gente não consegue ter. Né? Acho que a gente consegue oferecer amor, oferecer troca, lugares onde esses irmãos se encontram, né? E apoio e um ambiente de encontro, né? E principalmente um lugar onde possa ter tempo, né? Tempo de estar junto, né? Então tudo isso obviamente oferece a possibilidade de que esse laço seja criado e de que esses irmãos possam ser amigos e companheiros, né? Mas assim, nada é garantia, né? O que a gente, o nosso papel enquanto educador, enquanto pai, enquanto mãe, assim, ele não é garantia de nada. Então, acho que se dar conta disso é muito importante, porque às vezes a gente fica nesse lugar como professor, como educador, né, de querer ter a certeza de que eu vou conseguir chegar lá, e essa certeza a gente não tem. E eu acho que
se dar conta disso, incluir isso no seu processo de maternidade, de educador, é fundamental. A gente entender que a gente não tem essa garantia. Eu tenho uma dica, assim, que eu gostaria de ter recebido desde sempre, quando elas eram pequenininhas. Eu recebi tarde, mas antes tarde do que nunca. As minhas filhas têm só 1 ano e 8 meses de diferença, Nossa, né? muito Então, próximo. assim, quando eu engravidei da mais nova, antes da mais velha fazer 1 ano, assim. Então, eu tinha 2 bebês em casa, ainda por cima das 2 do mesmo sexo. Então, eu sempre queria também que elas fossem muito amigas, e elas eram muito amigas, cresceram juntas, eram um quarto só. E depois, quando elas ficaram mais velhas, elas começaram a competir muito e brigar muito. E aí, a minha mais nova, a terapeuta dela é familiar sistêmica, ela um dia me deu uma dica, né? Eu fui lá e ela falou: olha, você precisa ter tempo exclusivo com a mais velha. Então, assim, o que eu gostaria de ter ouvido desde o início? Porque eu sempre fiz tudo junto com elas. Elas eram da mesma idade, então, assim, ia junto pra pracinha, ia junto pra praia, ia junto pro teatrinho, no O aniversário shopping. mesmo. Quase isso, né? Aniversário mesmo, assim, brinquedo. E aí, faltou isso. Faltou atenção exclusiva pra cada uma delas. E aqui são 2 filhas únicas, né? E eu também falo dessa importância de ter irmão. Minha mãe fala também, não era garantia que você ia ser amiga do teu irmão, não sei o quê. Mas tem uma coisa interessante no irmão que, por mais que eles não sejam amigos, eles também vão ter a experiência única de ter pelo menos um pai ou a mãe, né? Que é o mesmo, né? E Eles vão poder poder falar se contrapor. sobre isso. Exato. Né? Eu Isso falar é uma com coisa que eu primo, penso muito, que eu que tenho 2 une irmãs os e eu fico irmãos. assim, como é pra uma pessoa que não tem irmão ou irmã, A gente fala na terapia. fala sobre os pais com quem, né? ia falar na terapia. Porque falar com um amigo não é a mesma coisa, né? Exato, com um primo, mesmo que conheça a minha mãe é a É. tia, né? Então tem um lugar muito desigual É. de quem é filho único, E- né? Que e- sou eu, é. contra 2. E tem uma outra coisa, assim, que elas se unem contra mim. Exato. É ótimo Quando também, elas em alguma precisam, quando medida, convém, né? tipo assim, quando elas querem sair, eu não deixo. É impressionante que Sim. acaba a briga, a competição, e rapidinho elas se unem e começam as duas a argumentar em favor uma da outra. Melhores advogadas uma da outra, contra mim. Não, e acho que uma coisa bonita que você falou, Vanessa, porque assim, só existe relação quando as pessoas elas conseguem se entender como diferentes. Quem tá muito misturado não tem relação, não existe relacionamento. Então, muitas vezes acho que fica uma vontade das famílias tratar exatamente igual os filhos, só que eles têm demandas também que são diferentes. Então, quando a gente reconhece que essas demandas são diferentes, a gente vai. Não é que a justiça vai ser para cada um, vai ser de uma coisa, né? Mas ter esse olhar, que eu entendo que a demanda de um é diferente da de outro, faz com que eles consigam se entender como eles mesmos, e aí sim podem se relacionar. E por isso que eu acho que a Né? pergunta dela é tão interessante, que acaba com respeitando as individualidades. E eu acho que respeitar individualidades tem a ver com isso, com o Exato. tempo que é individual, com os desejos que Com a é individual, com as escuta. necessidades que são individuais. Então, assim, vão ter muitas coisas comuns e tem que ter também, né? Porque eu acho que a beleza do irmão é essa partilha também. Mas acho que também respeitar a individualidade, que é como ela acaba a pergunta ali, já com o bebê chorando no final, acho que é onde deve ser a atenção maior que essa família deve dar, assim. Então, espero que a gente tenha acolhido. É isso, gente. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer enorme. Não sei se vocês querem fazer uma fala final, tanto Vanessa quanto Caio, mas a gente agradece demais a oportunidade. Com certeza ficaram muitos temas a serem abordados, então que venham outros. Por favor, tô esperando o Bom, próximo. Eu queria agradecer, porque, né, sou mãe livre, sou ouvinte do Sinto Que Ela Vem História já há muito tempo. Então, fiquei super honrada, adorei o papo, foi rápido demais. Tem que aumentar aí para 2 horas esse podcast. Fala seu arroba. E convidar para seguir o @protocolo Eu Te Vejo no Instagram. Obrigado, gente. É isso, eu continuo acompanhando o Liv. Estrela, sininho, 5 estrelas. Pra gente continuar com esse podcast, que acho que um presente pra gente, mas acho que um compromisso nosso com a educação para compartilhar tudo que a gente tem pensado, construído junto, para todo mundo, né? Todo mundo ter acesso a todo esse debate que acho que é tão importante e urgente. Obrigada. Isso, obrigada. Obrigada.